Amém. A graça e a paz, amém? Aleluia. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu louvo o Senhor por mais um dia. Quero convidar a você a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33. Aleluias, amém? Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 33. Nós possamos abrir os nossos corações para que o Senhor possa continuar ministrando. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Aleluias. A palavra do Senhor diz assim: ouvi ainda outra parábola, ou seja, houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou-a de um valado, e construiu nela um lagar e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber o seu fruto. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que o primeiro, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apedrejamo-nos da sua herança, e apoderamos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras: a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçará, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que falava deles, e pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Amém? Meus amados, não sei se vocês já tiraram tempo para meditar nessa parábola. E você pode observar que Jesus, ele estava ali reunido naquele tempo. E aí ele, sabendo dos acontecimentos naquela região, naquele lugar, ele aproveitou aquela reunião e contou-lhe uma parábola. E você pode observar que essa parábola, ela conta de uma vinha que um fazendeiro tinha de alta estima. Era uma vinha muito
bem preparada, é uma vinha de ótima qualidade. E a parábola ela conta que esse fazendeiro preparou tudo, deixou tudo preparado. E ele pega essa vinha e arrenda esta vinha para outro fazendeiro. E ele sai, fica afastado. E quando chega o tempo da colheita, ele envia os seus servos para receber a porção a qual ele tinha direito daquela colheita. E a parábola ela conta que ele envia o servo para aquele lugar, e o tempo se passa e os servos não voltam para trazer a colheita, para trazer uma notícia, para trazer um parecer da arrecadação da colheita daquela vinha. E aí ele manda mais pessoal, manda mais servo, e ele não obtém resposta. E nós podemos observar que os lavradores que arrendaram aquela vinha, eles pegaram mataram o servo que foi enviado, sem dó, sem piedade. Eles não quiseram saber. Eles apoderaram daquela vinha e mataram todos os servos que foi enviado. E Jesus continua falando sobre essa parábola. Você vai entender o que o Senhor quer falar comigo e com você nessa noite. E aí ele continua falando que foi tanto servo que ele enviou que, por fim, ele não obteve resposta nenhuma daqueles envios, não conseguiu fruto, e nem os seus servos voltaram para dar um parecer da colheita daquela propriedade que tem um dono. Ela só estava arrendada, mas ela tinha um dono. E aí Jesus continua contando essa parábola que esse fazendeiro vai e pensou assim: eu vou enviar o meu filho. Quem sabe eles tenham piedade, quem sabe eles não façam mal, quem sabe eles tenham respeito, quem sabe eles tenham gratidão, quem sabe esse meu filho vai trazer o fruto que esta fazenda está produzindo e vai me apresentar os frutos. E a parábola continua dizendo que quando o filho herdeiro chega àquele lugar, sabe o que os fazendeiros fazem? Os lavradores. Ele pensa assim: olha, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando a mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Você pode observar que eles também mataram o filho, o herdeiro da vinha, da fazenda. E aí Jesus continua falando. E aí ele vai e faz uma pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará com aqueles lavradores?
Aí ele diz assim, diz-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu outros frutos. Agora você vai entender o que o Senhor quer falar conosco. Meus irmãos, aquela vinha, o Senhor está falando conosco, que é o teu reino, que era o reino de Deus na terra. Aí você vai entender que ele estava falando do próprio reino dele. Que diz assim, olha, houve um homem, ele plantou uma vinha e circuncidou-a. Ele construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e se ausentou para longe. Jesus estava falando do reino de Deus. Que o próprio Deus, ele edificou o teu reino aqui nesta terra, naquele tempo. E ele entregou para Israel tomar conta. E se você observar que Deus enviou vários profetas, e sabe o que aconteceu com eles? Eles mataram. Lembra quando Elias estava escondendo? Era para não ser morto. Porque eles já tinham matado vários profetas. E Deus estava enviando vários servos, vários profetas, para poder trazer um resultado daquela colheita. Para entregar para Deus o resultado do reino dele que estava estabelecido em Israel. Só que quando os profetas chegavam, entregava a palavra, falava para reconhecer o Deus Todo-Poderoso, para ter uma vida santa, para ter uma vida de comunhão com Deus, para não adorar a Baal, para não adorar imagem, para não se corromper. Eles vinham, perseguiam os profetas, batiam nos profetas, prendiam os profetas e matavam os profetas. E no dia de hoje não é diferente. E no dia de hoje, quando eu e você ministramos a verdade, falamos a verdade, ministramos o evangelho genuíno, automaticamente você vai ser perseguido. Você vai ser caluniado. Você pode ser preso, você pode ser vendido como José. E dependendo do país que você tiver, você pode ser até morto. Por causa de uma resposta que Deus mandou nós buscar. Por causa dos frutos da vinha, o resultado. Ele quer um resultado meu, um resultado teu. Porque o dono da vinha é o próprio Deus. O dono do reino é o próprio Deus. Eu não sou dono de nada, nem de mim mesmo. O reino de Deus só tem um dono. O próprio Deus.
O próprio Deus. E esses lavradores que a parábola estava insinuando, que a parábola está dizendo para mim e para você. Você pode observar que era a nação de Israel. Estava falando com os judeus. Porque o próprio Deus entregou para eles. Era para eles. Aleluias. Mas hoje o Senhor confiou em mim e confiou em você. Hoje eu e você somos os emissários do Senhor, somos enviados do Senhor. E o Senhor, Ele quer de mim e de você que nós entregamos esse fruto da vida, esse fruto do reino dEle, que Ele já deixou estabelecido nesta terra. Ele já deixou o seu reino estabelecido nessa terra, e Ele quer que eu e você o entregamos o fruto, a colheita. Da mesma forma que Ele confiou naquele tempo nos profetas. Ele levantava os profetas e falava com ele: olha, agora você vai falar isto, isto, isto e isto. Aí os profetas, Deus mandou, eu vou falar. Eles iam, pegavam eles, amarravam ele no pau e chicote. Prendiam, apedrejavam, matavam. Aí o Eterno ficava à espera da resposta do fruto. E ele já estava morto. Aleluia. Aí sabe o que Deus fez? Ele falou assim: eu vou enviar o meu filho. Quem sabe eles tenham respeito. Quem sabe eles tenham gratidão. Porque ele é herdeiro. Ele é herdeiro do reino. Assim eles vão ter gratidão, assim eles vão obedecer, eles vão entregar a colheita conforme eu estou pedindo. Mas você sabe o que aconteceu? Eles rejeitaram ele. Quando o filho chega, eles rejeitam ele. O próprio povo que Deus escolheu rejeitou o filho. Eles rejeitam o filho. Aí eles perseguem até conseguir matá-lo. Eles vão e matam o filho de Deus. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderamo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E nós trazendo para os dias de hoje, não está muito diferente.
estão apoderando da vinha. Eles estão vendendo a fazenda. Muitos estão vendendo o reino de Deus. Eles estão vendendo. Eles apoderaram daquilo que é de Deus. E ficaram maus. Aí Jesus, ele faz uma pergunta assim, para os príncipes dos sacerdotes, para os escribas. Ele pergunta assim, olha, quando pois vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eu pergunto para você, quando Deus manifestar, querendo resposta minha e tua, do reino, como é que vai ser? Como é que vai ser para mim? Como é que vai ser para você? Como é que vai ser para aqueles lavradores maus que estão apoderando daquilo que é de Deus? Aleluia. Ele perguntou isso para os escribas e para os príncipes dos sacerdotes. Aí eles responderam, conforme eles entenderam. Eles disseram assim: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deu outros frutos. Olha para você ver a resposta que eles deram para Jesus. Se os fazendeiros eram maus, mataram os servos, mataram o próprio filho que era herdeiro, o que eles mereciam? E aí ele diz assim, ele merecia afrontosa morte. E depois ele vai e arrenda a vinha para outros, para aqueles que levam o fruto que foi combinado no seu tempo. E ele pergunta para mim e para você hoje: o que eu e você vamos receber? Será que nós estamos na lista dos bons? Será que nós estamos naquela lista dos lavradores bons, que está cuidando bem das coisas que Deus colocou na nossa mão? Será que nós estamos cuidando bem do reino de Deus? É uma reflexão para nossas vidas. Porque o reino não é nosso, o reino é dele. Então ele vai requerer de mim e de você aquilo que ele confiou em nós. O que nós podemos responder para Jesus hoje, mediante uma pergunta dessa? O que nós podemos responder para ele? Ele vai e enfatiza aqui no verso 42 e diz assim: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram?
essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a outra nação que dê outros frutos. Aí sabe o que acontece? O filho morre, ressuscita ao terceiro dia, e aí ele vai e entrega essa responsabilidade para nós. Antes era só dos judeus. Aí ele vai e entrega essa responsabilidade para nós, os gentios. Não é? Aí ele tira aquela responsabilidade que era da parte de Israel e entrega para mim e para você, que não somos judeus. Mas a palavra é a mesma, naquele tempo e hoje. O reino é do mesmo Deus. A fazenda é do mesmo dono. Os frutos Ele vai requerer no dia da colheita. Os servos, eles vão continuar enviando para trazer frutos. Aí você observa aqui, em 1 Pedro ele diz assim, 9:10, que diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais povos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Foi entregue para nós agora. Agora essa responsabilidade é de todos. É de todos. E que nós ficamos cientes. A vinha é dele. Ele que é dono. Ele que é dono de tudo. E o que nós temos feito para contribuir para essa colheita? O que a Igreja de Cristo tem feito nesses últimos tempos para contribuir para a colheita desses frutos, para o crescimento do reino de Deus nesta nação, por onde nós passamos? O que nós temos feito? Hoje estamos no lugar dos servos que Ele está enviando. Da mesma forma que Ele enviou os profetas, Ele enviou eu, enviou você, cada um de nós. Aqueles que estão em casa, enviou também. E Ele quer resposta minha e tua dos frutos no dia que nós tivemos que comparecer diante dEle. E quando ele ouve os escribas, ele ouve os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, aquela turma que sabia muito e não cumpria nada. Você pode observar que eles caíram em si. Eles caíram em si e viram que Jesus estava falando deles. Estava falando para eles. E às vezes acontece conosco. Às vezes está ali
aquela comunicação, aquele aparato todo, e nós ali, isso mesmo, tem que morrer, tem que matar, é isso mesmo, ele tem que pagar. Aí mas está falando de você, mãe. Lembra de Davi? Lembra de Davi? Olha, nós temos que observar o que a palavra está falando para nós. Você pode observar que eles caíram em si, entenderam que estava falando deles. Olha para você ver. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Mas ele já tinha falado o que era para acontecer, ele já tinha falado o que merecia aqueles lavradores maus. Eles mesmos disseram que os lavradores maus tinham que morrer, tinham que ser punidos, e tinha que ser tirado aquela fazenda deles e entregar para outra nação, para outros cuidar, porque eles não estavam cuidando. Eles mesmos que falaram com as próprias palavras deles. Só que tem um porém, quando eles entenderam que Jesus estava falando deles mesmos, aí eles ficaram indignados. E você agora? Vai sobrar para nós. Isso vai acontecer com a gente, e agora? Vamos cercar Jesus e vão tentar matar ele. Eles tentaram prender. Só que eles recearam porque ele tinha ele como profeta. Eles, não, espera aí, temos que fazer uma coisa bem feita. E hoje em dia, muitos estão tentando fazer isso. Quando eles começam a entender que Deus está falando com eles, que não era para fazer isso, que não é para fazer aquilo, e vai assim, olha, desaparece com fulano, desaparece com ciclano, desaparece com beltano, assim, ninguém sabe de nada, e cuidamos nós da fazenda. Mas existe um dono, existe um Deus Todo-Poderoso que Ele vai requerer de cada um de nós tudo aquilo que Ele confiou em nós. Primeiramente a nossa vida, primeiramente a nossa comunhão com Ele, e depois as responsabilidades que Ele colocou sobre cada um de nós. Aleluia. Como seria hoje? Por tudo que temos visto acontecer, por tudo que nós temos visto as pessoas a fazer com o Evangelho de Cristo, como seria hoje? Eles estão vendendo o Evangelho, estão banalizando o Evangelho, eles estão E se Jesus aparecesse assim, em pessoa, ele fazia hoje o que queria fazer antes: prender ele e matar logo. Que é para ele não dizer a verdade, que é para ele não falar, que é para ele não repreender as pessoas quando estiver errado.
Ele confiou. Ele confiou em mim e em você este reino. Eu quero convidar você a colocar de pé nessa noite. Aleluias. Ele nessa noite foi uma parábola que o próprio Jesus estava contando. Mas tem um grande significado para nós. Eu não sei como está o reino de Deus na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite, aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, o Senhor, Ele vai querer ver resultado do envio. Daquilo que Ele nos enviou, Ele vai querer o resultado. Aleluia. O que você tem para entregar para Ele se Ele te pedir hoje? Se Ele pedir para você hoje um resultado, que Ele enviou você para fazer isso ou para fazer aquilo, o que você tem para apresentar para Ele? O que você tem para entregar para Ele? Quero que você feche os teus olhos. Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor, ela foi ministrada, Senhor, em nossos corações. Fazemos parte, Senhor, do Teu reino, Senhor, nesta nação. Fazemos parte, Deus, do Teu reino, Senhor, neste lugar. Ó Pai, que a cada dia o Senhor possa nos capacitar, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós possamos, Senhor, apresentar diante de Ti, Senhor, com os frutos, Senhor, da colheita, Senhor. Que nós possamos Te agradar, Senhor, na nossa caminhada. Obrigado, Senhor, porque o Senhor confiou em nós. Ó Pai, o Senhor confiou em nós, Deus. Capacita, Senhor. Capacita, Senhor, a cada dia, Senhor, a Tua igreja. Para que o Teu reino continue sendo estabelecido, Senhor, neste lugar, Senhor. Nesta nação, Pai. Pelas nações, Senhor, arredores. Ó Pai, que o Senhor continua, Senhor, nos enviando, Senhor. Ó Pai, continua enviando, Senhor, os Teus profetas. Continua enviando os Teus servos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Senhor. Que o terreno, Senhor, continua sendo estabelecido em Lousada. Ó Pai, que o Teu reino continua sendo estabelecido, Senhor, naqueles, Senhor, que estão à distância, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que o Teu reino, Senhor, seja estabelecido na nossa casa. Que o Teu reino, Senhor, esteja estabelecido, Senhor, no nosso trabalho. Por onde nós andarmos, Senhor, estabeleça o Teu reino, Senhor. E usa, Senhor, nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero Te louvar.
Quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Que nós possamos, Senhor, ser aqueles lavradores que o Senhor nos escolheu, para que nós possamos, Senhor, entregar bons frutos, Senhor, uma boa colheita, Senhor, diante da tua face. Completa a tua obra, Senhor, no meio do teu povo, e manifesta, Senhor, o teu sobrenatural. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui não é proibido dar glória a Deus, não, né? Amém? Pode dar glória a Deus com vontade. Lá no fundo do coração. Nós somos avivados. Às vezes nós deixamos de dar glória a Deus com vergonha. Não fica com vergonha, não. Pode dar glória a Deus com vontade mesmo. Eu quero dizer aos irmãos que estou feliz, estou alegre de estar de volta com os irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui. Vocês são a minha família também. E eu sei que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos abençoando. Os irmãos, podem sentar-se por um instante. Fique à vontade na sua casa e na casa do Senhor. Você tem a liberdade aqui de dar glória a Deus, de bater palma, de louvar ao Senhor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu espírito. Nós temos um tema, fé e esperança. Tem um ditado popular que diz que quem tem esperança sempre alcança. Nós esperamos encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Nós esperamos estar um dia face a face com o nosso Deus, com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quem crê nisso, dá glória a Deus. Amém. Porque eu tenho fé e tenho esperança que vou estar com Jesus. Você tem? Eu tenho. E você tem certeza que tem, por isso você está aqui. Por isso que eu gostaria que você dissesse, glória a Deus, eu tenho esperança e tenho fé que vou estar encontrando com Jesus um dia. Ele vai nos levar para estar com Ele. Olha que bênção. A maior glória nossa é o dia que nós encontrarmos com Jesus. Nós vamos ser glorificados lá. Vamos ser coroados lá. Olha só. Porque tu és príncipe e tu és uma princesa de Jesus. Amém? Apesar que lá não vai haver sexo. Mas aqui, enquanto estamos aqui, somos príncipes e princesas. E estaremos vivendo com Jesus. Temos que ter essa esperança e essa confiança. Devemos confiar. Confiar em quem? Em Jesus, não no homem. Quem confia no homem e faz da carne o seu braço, ele não vai conseguir chegar lá. Porque está confiado no homem. Então, não confia no homem. Confia somente em Jesus. Ele é que vai te levar. É Ele que vai vir nas nuvens te buscar. Ele vai dar ordem ao anjo, você vai abraçadinho com o anjo, subindo até Jesus. Olha que maravilha. Será o dia mais maravilhoso da igreja, é o dia do arrebatamento. O dia que vem, nós vamos ver Jesus lá nas nuvens. Às vezes eu passo de avião, fico olhando aquelas nuvens, perdão, os irmãos, eu fico olhando aquelas nuvens, está assim cheio de montanhas, mas naquele dia Jesus vai planar aquelas nuvens todas, né? Porque lá fica as nuvens de montanha assim. Você passa no avião, você vê da janela as nuvens, aquelas torres de nuvem. Mas o dia que Jesus vier, vai ficar tudo aplanadinho para nós encontrarmos com Jesus. Olha que glória,
Olha que bênção. É maravilhoso quando você olha aquelas nuvens e fica imaginando nós lá junto com Jesus em pé, em cima daquelas nuvens. Olha que glória. Olha que bênção. Então, vamos lutar, meus irmãos. Vamos ter esperança. Vamos ter fé e confiança. Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Então, que nós permanecemos para sempre na presença de Jesus. Nunca devemos deixar, nunca devemos nos afastar, mas sempre estar buscando estar junto de Jesus. Peço perdão. Devemos estar junto com Jesus, como João andava com Jesus. Ele abraçava com Jesus, debruçava no seu peito e ficava ali ouvindo as suas palavras. Você pode ver que o livro de João, o Evangelho de João, é o que mais fala as palavras de Jesus, de todos os que escreveram os Evangelhos. O que mais fala de Jesus é o nosso amado irmão João. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que amanhã estaremos aqui novamente, louvando e glorificando o nome do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos encerrar esse momento aqui, mas que ele continua na nossa casa, continua no nosso carro, que essa alegria permanece para sempre nas nossas vidas, que essa alegria seja mais forte, que o amor seja maior em nossas vidas. Fecha os seus olhos. Grande Deus e eterno Pai, exaltamos e bendizemos o Teu nome, rendemos graças a Ti, Senhor. E nesse momento, Pai, apresenta-te a Tua igreja, que vai retornar para as vossas casas, que o Senhor possa guardá-los e livrá-los de todo mal, de todo perigo. Eu oro abençoando-os, no nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Levanta sua mão direita ao alto, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a santa consolação e comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, para todo sempre. Toda a igreja diga: amém. Que Deus te abençoe, te guarde e te livra no nome de Jesus. As palmas louvem ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.